Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno Freitas, sou professor, advogado criminalista, professor de Direito Penal e Legislação Extravagante. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre as espécies de infração penal. Então, vou colocar aqui, infração penal, infração penal. Vamos então ver as suas espécies. Observem comigo, nós temos aqui a infração penal. Infração penal, pessoal, que é o gênero. Infração penal é o gênero. Esse gênero, infração penal, se divide em duas espécies. Esse gênero, infração penal, se divide em duas espécies. Quais são essas espécies? A primeira é o crime. A segunda, a contravenção penal. Então, percebam, nós temos como gênero infração penal. Esse gênero se divide em duas espécies. Eu tenho crime, eu tenho a contravenção penal. Perceba que no direito penal, a gente pegou a infração penal e dividiu em duas espécies. Pegamos o gênero, infração penal, e dividimos em duas espécies. Com isso, diz-se que o direito penal adotou, o direito penal brasileiro adotou o chamado, vou colocar aqui, sistema dicotômico. Então, afirma-se que no direito brasileiro foi adotado o sistema dicotômico. Como assim dicotômico? Dicotômico vem de dois, ou seja, eu peguei a infração penal, que é o gênero, e dividi ela em duas espécies. Sistema dicotômico. Gênero em duas espécies. Sistema dicotômico. Eu tenho o crime e tenho a contravenção penal. Por quê? Porque tem alguns países que adotou o sistema tricotômico, ou seja, pega a infração penal gênero e divide em três espécies: crime, delito e contravenção penal. No direito brasileiro, não foi assim. No direito brasileiro, pegou-se o gênero e dividiu esse gênero em duas espécies. Crime, e aí nós podemos utilizar como sinônimo delito e a chamada contravenção penal. Tudo bem? Por isso que nós podemos afirmar que no direito brasileiro adotou-se o sistema dicotômico, pois pegou o gênero, infração penal, e dividiu em duas espécies somente. Crime, que pode ser utilizado como sinônimo de delito, e a contravenção penal. Ok? Mas aí, você sabe, e aqui dá para ter uma clareza de que crime e delito não é a mesma coisa, ou seja, é diferente de contravenção penal. Ok? Nós temos aqui uma diferença entre crime e delito e contravenção penal. E aí, quando cobra espécies de infração na prova, o que vai cobrar? Vai cobrar justamente essas diferenças entre crime e contravenção. Então vamos lá. Vou apagar aqui. Pegue o seu caderno e anote diferenças entre, diferenças entre, dois pontos. Coloca de um lado assim, crime, coloca de outro lado, contravenção penal.
Que aí você vai ter o seu caderno aí estruturado para que você possa estudar com qualidade para a sua prova. Então vamos lá. Diferenças entre crime e contravenção penal. Pessoal, uma diferença que vem expressa na legislação, ela é encontrada no artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal. Ok? Então, a primeira diferença entre crime e contravenção, ela vem expressa na lei, lá no artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal. Perceba o que diz o artigo 1º. Considera-se infração penal a que a lei comine pena de reclusão ou de detenção. De novo, considera-se crime a infração penal a que a lei comine pena de reclusão ou de detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa. Contravenção à infração penal que a lei comine isoladamente pena de prisão simples ou multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente. Então, a primeira diferença é muito simples de você enxergar. Toda vez que você pegar uma descrição de uma conduta criminosa, quando você vai no preceito secundário, e no preceito secundário é onde está estabelecida a pena, quando você vai na pena, se estiver determinado uma pena de reclusão ou de detenção, você pode afirmar que aquele comportamento, que aquela descrição é uma descrição de um crime. Se você tem uma descrição que comine uma pena de reclusão ou detenção, aquela descrição é um crime. Se você pega uma descrição de uma conduta em que comine pena de prisão simples, nós temos então contravenção penal. Então a primeira regra para que você estabeleça essa diferença é bem simples. Pega a pena. Se tiver reclusão ou detenção, crime. Se tiver prisão simples, contravenção. Então vamos anotar isso aí. Para o crime, eu tenho pena de reclusão ou detenção. Já para a contravenção, eu tenho a chamada pena de prisão simples. Então está aí a primeira diferença entre crime e contravenção. Crime, a pena estabelecida é reclusão ou detenção. Contravenção penal, a pena estabelecida é a prisão simples. Beleza? Primeira diferença. Segunda diferença. Vamos aqui no crime. No crime, perceba, a tentativa é punida. No crime, a tentativa é punida. É o chamado crime tentado. Artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Quando o sujeito não atinge a consumação do crime por circunstâncias alheias à sua vontade, ele vai responder pela tentativa do crime. O médico saiu para matar o Tício, deu nele 5 disparos, mas o Tício foi prontamente atendido, levado para o hospital. Como ele foi prontamente atendido, ele não morreu. Perceba que eu não tenho o homicídio consumado, eu vou ter o homicídio tentado, porque por circunstâncias alheias à vontade do médico, o Tício não morreu. E por essa tentativa, o médio vai ser punido. Por isso que está aqui. A tentativa ela é punida. Como se pune a tentativa? Aplica-se a pena do crime consumado, diminuído de 1 a 2 terços. É assim que se pune a tentativa do
crime. Beleza? Então, a tentativa é punida. Do lado de cá, presta muita atenção aqui, vou até colocar de vermelho, ó. Contravenção penal. Não se pune a tentativa. Coloquei até de vermelho aqui, porque geralmente é isso aqui que cai na prova. Presta atenção. A contravenção penal não se pune a tentativa. Não há a punição da tentativa de uma contravenção. Mas perceba que eu não estou dizendo que não cabe tentativa de contravenção. Cabe tentativa de contravenção. A tentativa só não vai ser punida. Observe. Presta atenção. O crime, quando o crime é tentado, ele é punido. O sujeito tentou matar, mas não conseguiu. Ele vai ser punido pela tentativa daquele crime. Tentativa é punida. A contravenção, o sujeito tentou praticar uma contravenção, por exemplo, vias de fato. O sujeito tentou puxar o cabelo da pessoa, mas no momento em que ele estava indo puxar, ele foi impedido por uma pessoa. Perceba, ele tentou praticar uma contravenção. É possível? É possível. Ele tentou praticar, mas por circunstâncias alheias à sua vontade, ele não conseguiu. É possível? É possível. Então, é possível a tentativa de contravenção, mas por essa tentativa não será punido. Por essa tentativa de contravenção, ele não será punido. Então, cuidado. Por quê? Cabe tentativa de contravenção? Cabe. Essa tentativa só não vai ser punida. Ok? Essa tentativa só não vai ser punida. Tranquilo? Maravilha. Terceira diferença. Aqui no crime, cabe extraterritorialidade. Observem. Aqui no crime, cabe extraterritorialidade. O que é extraterritorialidade mesmo? É quando o crime é praticado fora do território nacional e mesmo sendo praticado fora do território nacional, a lei brasileira poderá ser aplicada. Aí nós temos a extraterritorialidade incondicionada e nós temos a extraterritorialidade condicionada. É um tema para um próximo vídeo nosso, tá bom? Mas saiba, se o crime for praticado fora do território nacional, em algumas hipóteses a lei brasileira pode ser aplicada. Por quê? Porque para o crime há a possibilidade da extraterritorialidade. Beleza? Já na contravenção, preste atenção, não cabe extraterritorialidade. Extraterritorialidade. Então, observem. Para a contravenção, não cabe extraterritorialidade. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: para o sujeito ser punido pela contravenção, ele tem que praticar essa contravenção dentro do território nacional. Se ele praticar a contravenção dentro do território nacional, ele vai ser punido. Se ele praticar a contravenção fora do território nacional, ele não poderá ser punido. Ok? Por que não? Porque na contravenção penal não há possibilidade da extraterritorialidade. Beleza? Uma última diferença aqui, e tomem cuidado aqui, porque aqui sofreu uma alteração. O artigo 75 do Código Penal sofreu uma alteração pelo pacote anticrime. Por quê? Perceba. Antes do pacote anticrime, o sujeito, quando praticava um crime, ele poderia ficar preso, ou seja, a pena privativa de liberdade se limitava
Há quantos anos antes do pacote anticrime, a pena privativa de liberdade se limitava a 30 anos, o seu cumprimento. O sujeito só poderia ficar preso no máximo por 30 anos. Ok? Agora, com a modificação do artigo 75, esse máximo de tempo que ele pode ficar preso foi dilatado. Passamos de 30 anos para 40 anos. Então, observe, o sujeito que comete um crime, a sua pena privativa de liberdade, ou seja, o tempo máximo de cumprimento da pena privativa de liberdade é de 40 anos. Cuidado com isso aqui, que como eu disse, mais uma vez, o artigo 75 do Código Penal, ele foi modificado pelo pacote anticrime. Antes do pacote anticrime, se limitava a 30 anos. Depois do pacote anticrime, agora se limita a 40 anos. Tudo bem? Então, pelo crime, a pena privativa de liberdade, o máximo que o sujeito pode ficar preso se limita a 40 anos. Do lado de cá, na contravenção penal, a pena privativa de liberdade está limitada a 5 anos. E aí, pessoal, entenda essa limitada como o tempo máximo que o sujeito pode ficar preso por uma contravenção. Qual o tempo máximo que ele pode ficar preso por uma contravenção? 5 anos. 5 anos. Qual é o tempo máximo que ele pode ficar preso por ter praticado um crime? 40 anos. Ok? Então, perceba que essas são as principais diferenças que nós temos entre crime e contravenção. Lembrando que crime e contravenção são espécies de infração penal. Tome muito cuidado, que quando esse tema é cobrado na prova, vai se cobrar as diferenças. Ok? Aproveite que você está assistindo esse vídeo, deixe aqui seu comentário, se inscreva no canal, acione a notificação para que sempre que tiver vídeos novos aqui no canal, você seja notificado. Ok? Obrigado pela companhia, até um próximo vídeo.